sou José Medrado e estamos aqui na TV, não, na rede. TV passado, cresceu e virou a Rede Mundo Maior. Esse compromisso que nós temos aqui semanalmente. E você sabe, é a participação sua que faz o programa. Então mande a sua pergunta, faça o seu questionamento para visãosocial@redemundomaior.com.br ou fale conosco do próprio site www.redemundomaior.com.br ou ainda visãosocial@cidadedaluz.com.br. Ok? Meus amigos, tem umas 2 ou 3 semanas que eu li uma entrevista com a antropóloga Débora Diniz, ela falando concordando até com que as pessoas lúcidas desse país pensam. Inclusive eu falei isso lá atrás nos meus programas aqui em Salvador. Eu tenho um programa aqui no FM todos os dias, das 14 às 15 horas aqui em Salvador, na FM Metrópole, no www.radiometrópole.com.br, a respeito dessa concordata, desse acordo Brasil e Vaticano sobre o ensino religioso nas escolas, que eu sou contra, pelo simples motivo. Eles foram lá, coisa e tal, só reforçaram o ensino católico, tudo bem, mas chega em um artigo dessa concordata, o artigo 11, e fala no seu parágrafo primeiro, que deveria ser até parágrafo único, né? Mas porque não tem mais parágrafo algum, aí fala dos princípios católicos e de outras religiões nas escolas públicas. O ensino religioso nas escolas públicas. Eu agora pergunto a você. O país se separa com a República há mais de 120 anos, o Estado da Igreja. Você acha que um evangélico que for professor, for ministrar uma aula sobre religião, vai falar de todas as religiões? Você acha que vai falar da sua religião, Paulino, que é o candomblé? Poderá até falar, poderá até dizer alguma coisa do tipo assim, por exemplo, o candomblé é uma religião de matriz africana. O espiritismo foi codificado por Allan Kardec, que lançou o Livro dos Espíritos em 1857. Mas, meus amigos, quando Jesus aqui veio e criou a religião cristã, já colocou o espiritismo fora do cristianismo, porque inclusive ele não sabe. Aí diz o seguinte, que será facultativo. Qual é a criança que os pais não vão deixar numa aula de religião? Essas crianças vão ficar onde nas escolas? Soltas? Vão para alguma outra sala? É Brasil, escola pública. Vocês acham que vai acontecer o quê? Então, é um retrocesso isto, é um atentado contra a laicidade do nosso país. E alguém ainda insiste em querer associar moral à religião. E ainda dizem o seguinte, o mundo está assim porque as pessoas estão sem Deus. Eu continuo achando que é uma pregação arrogante. Você não conhece nenhum ateu que seja homem de bem, não? Será que todos os ateus são violentos? Será que todos os ateus são amorais ou imorais? Ou mesmo os agnósticos? Poxa, não é porque eu tenho uma religião que transita na minha vida e é a essência da minha própria vida nessa terra, porque a instituição eu fundei, eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 50 anos, sou espírita desde os 15. Então, por conta disso eu vou dizer que o homem religioso, e só o homem religioso é digno nesse absurdo de associar moral à religiosidade, e que nós sabemos que não é bem assim, que a gente vê muito religioso aí imoral, em todas as religiões, inclusive na nossa. Vamos deixar de hipocrisia, não é verdade? Então está isso aí.
E aqui está o registro das minhas considerações, tá bom? Olha, Jaime do Rio de Janeiro, de José Medrado, mataram Bin Laden. Concordo em que ele foi horrendo, e eu até gostei, mas o espiritismo mais acerta matarem ele. Ô Jaime, você sabe, no dia da morte de Bin Laden, no meu programa de rádio, algumas pessoas já acharam absurdo os americanos festejarem. Olha, deveria ser preso. Mas a gente não sabe como foi o processo ali. Deveria, é verdade. Agora a gente vai dizer a um país que sofreu atentados, que mais de 3.000 pessoas morreram, que não festeje. Gente, nós ainda somos seres humanos cheios de dificuldades. Se fosse você que tivesse eu não digo nem morte, mas um parente seu, num sequestro, torturado por um bandido, e esse bandido fugiu, mas depois de alguns meses esse bandido foi preso, você não ia ficar festejando? Iria, poderia nem querer que ele fosse morto, claro. Mas a gente não sabe as circunstâncias, houve reação, não houve reação, o que foi, era para, Bin Laden, vamos parar aqui para fazer uma oração. Agora, eu não acredito, aquela coisa que os americanos dizem, que prepararam o corpo de acordo com a religião islâmica. Isso eu não acredito não, viu, Arqueu? Você acha que aquele soldado, pegaram ele como o corpo morto, como se carrega saco de batata, sabe? Tiveram aquela preocupação de fazer coisíssima nenhuma. Mas a gente vai dizer o quê? Que teria, ainda é o homem animal, não é? Paulo Rebouças de Bauru, São Paulo, você acha correto o procedimento de certas instituições que jogam comida fora diante da miséria que se sabe muitos vivem, simplesmente porque não querem filas de mendigos nas ruas, nas portas? É falta de caridade ou profissionalismo? Não há necessidade, não é? Paulo disse, poxa, é um país ainda que tem tanta gente na miséria, não é verdade? Não tem nada a ver aqui com profissionalismo, né? Agora você sabe que tem algumas empresas que preferem jogar fora, empresas mesmo, não são casas de caridade não, nada disso. Empresas jogam fora, não dão aos seus funcionários, porque diz que se der aos funcionários, os funcionários vão começar a fazer desperdício exatamente para sobrar, para poder ter esse raciocínio dessa forma. Acredite quem quiser, mas o raciocínio é assim. Vamos ao intervalo, volto já. Sai daí, não! Tchau. Estamos de volta com o nosso programa Visão Social, aqui pela rede Mundo Maior. Por favor, mande seu e-mail, faça sua pergunta. Você pode, visão social, @redemundomaior.com.br. Janete é do Recife, diz o seguinte: na verdade, não conheço bem o Espiritismo, mas em que o Evangelho segundo o Espiritismo é diferente dos outros? Ô Janete, olha, você devia pegar o Evangelho para abrir, criatura, para você ver. Ou então buscar na internet, baixar na internet. Olha, porque o Evangelho segundo o Espiritismo são máximas de Jesus, à luz, a avaliação, a interpretação dos espíritos, consequentemente da doutrina espírita e do próprio Allan Kardec. Então, é a visão espírita das máximas, das passagens de Jesus. Ok? Um abraço para ti, vice! É interessante que em alguns lugares pensam que nós baianos falando vice, me recebe assim, eu vou fazer uma palestra no lugar, vice, Medrado? Sim, por que vice? Se fosse até oxente, né? Oxente, mas vice. As pessoas, eu estava lá em Minas Gerais, e o pessoal assim acha uma graça, algumas coisas nossas do tipo assim, aonde? Ninguém tem, mas o que significa aonde? Porque aonde
É quando você fala o verbo em movimento, né? Aonde você vai agora? E vocês falam aonde? Não é? Isso é como negação. Aonde? No baianês é negação. E uma negação assim, absurda. Por exemplo, se eu disser assim... Solange, você vai casar amanhã? Aonde? Então, é uma negação de jeito algum. Não quero nem saber. É isso aí, que é aonde. Aonde? Então, quando você ouvir um baiano falando, aonde? Agora tem entonação. Aonde? Aonde? Ou então, aonde? Não é aquela coisa assim de... Não é tanto... Que absurdo, não tem nada a ver comigo. Né? São essas peculiaridades, né, dos lugares. Janete Brum, também lá de Minas Gerais. José Medrado, já morei em Poços de Caldas e assistia todo sábado o seu programa. Agora lhe vejo pela TV Mundo Maior. Minha mas TV não, é rede! Ó Solange, a criatura chama de TV de hoje que é rede! E gosto muito. Me diga uma coisa. O DIU provoca aborto, o Espiritismo condena, e estou de dedos cruzados, temendo a resposta. Ô, Janete, descruza os dedos para não dar cãibra. Menina, olha, os DIUs mais novos, os DIUs antigos, lá atrás, havia esse questionamento de que ele poderia ser abortivo. Agora, os DIUs atuais têm um filigrana, alguma coisa lá de cobre, cobreado, que se torna espermicida. Então não existe realmente, mata os espermatozoides. Agora, efetivamente, a pílula do dia seguinte, esta é abortiva. Porque a pílula do dia seguinte... Mas eu estava lendo até um artigo, eu não sei se Solange, porque Solange é da área médica e enfermeira, um artigo que eu achei assim interessante, que mesmo a pílula do dia seguinte, você não pode garantir 100% que ela aborta, porque você não pode garantir se já houve a concepção, porque a concepção pode ser até 24 horas, quantas horas depois do ato, Solange? Tem um tempo aí, diz que tem uma variante, então não se pode nem garantir precisamente, mas a verdade é que ela impede que o ovo, né, porque já está ali, em alguns casos, pelo menos os mais estudados ali, se aninhe lá no útero, né? Então, a pílula do dia seguinte ainda está com essa grande controvérsia. Davi Moreira, de Santa Catarina, o que fazer para ter paz, José Medrado? Alguma fórmula especial? Davi, não. Mas você sabe o que é que eu penso? As pessoas têm uma ideia equivocada a respeito de paz. As pessoas pensam que paz é você viver como se estivesse drogado o tempo todo, a base de Lexotan. Né? Aí fica assim... Não, paz não é isso não. Paz é você se aborrecer, sim, mas você não se descontrolar. É você se indignar. Quem é que no engarrafamento, no congestionamento, vai ficar em paz, assim, aquela paz? Você pode até relaxar ouvindo a música, sei lá, se seu carro tiver um DVD. Mas paz, você vai ter paz pegando o metrô no horário de rush. Quem é que vai ter essa paz, pelo amor de Deus? Agora é fácil você ter paz quando você está isolado assim no mosteiro, ouvindo o canto da cotovia, do sabiá, algum córregozinho passando, aí sim. Mas você no dia a dia da nossa vida ter essa paz que alguns querem passar como se fosse uma anulação dos seus sentimentos e emoções, isso não existe. Não existe. Você pode até se chocar aí agora, mas não existe. Não existe. Agora, a paz que eu penso verdadeira nesse mundo são as coisas não me perturbarem. Elas vão até chegar a você, mas não deixá-las perturbar você.
Ou seja, você vai se indignar, você vai reclamar, mas aquilo não vai lhe revoltar. Aquilo não vai gerar perturbação e descontrole. Eu acho que esse é o caminho da verdadeira e consistente paz. Quem é que vendo uma miséria na televisão desses neonazistas, desses grupos skinhead, sei lá como se chama esse negócio, quem é que vendo essas coisas vai ficar impassível a tudo isso, a essa violência, a tudo isso que a gente está vendo? Duvido. Olha, vamos ao intervalo. Eu volto já. Sai daí, não, é rapidinho. Pois é, estamos de volta com o nosso programa Visão Social aqui pela TV Mundo Maior. Olha, a gente estava falando em paz, não é? No bloco passado. Mas também tem outra questão que eu sempre me embato. O que verdadeiramente é seu nesta vida? O que você diz que é seu nesta vida? O que é seu? Eu fiz essas considerações no início de uma palestra aqui na Cidade da Luz. Não é nenhuma palestra propriamente, eu faço assim um introitozinho para poder mandar aqui para vocês. Veja aí se você realmente vai concordar comigo o que é de fato seu nesta vida. Eu volto em seguida. Meus amigos, o que é de fato nosso nessa vida? O que é seu? O que é realmente seu? Você é dono de quê? Você é dona de quê? Há uma mensagem de um espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, Le Bordet, que ele fala que nós não somos proprietários, nós somos depositários. Ou seja, nós somos momentâneos gestores daquilo que pensamos que de fato é nosso, mas em verdade nada nos pertence, nem o próprio corpo. Se você parar para pensar bem, nos pertence, porque se ele nos pertencesse, nós não deixaríamos ele envelhecer, nós não deixaríamos ele adoecer, e nós evitaríamos que ele morresse. Então nem ele é nosso. Então, raciocinem aí. O que de fato eu tenho como meu? Você pode dizer seu carro. Ah, você comprou? Seu dinheiro? Aí vem um ladrão e rouba. Se fosse seu mesmo, você manteria. Você sabe, tinha um frequentador do centro aqui, e logo no início, ele já desencarnou, o pessoal do primeiro momento é que lembra dele. Ele tinha um Fusca amarelo, e ele me dava carona, que ele morava no Largo de Júlia, ele passava onde eu morava e me levava. Mas quando eu entrava no carro, ele ia com a esposa, ele tinha um cuidado extremado com esse carro. Ele dizia: Medrado, sente no meio, porque se você sentar de um lado ou do outro, vai assim contrabalançar o amortecedor. Eu sentava no meio, né? Caramba, o que vai fazer? Pois é. Então era sempre assim. Teve uma vez que eu levei uma sacola de livros e a sacola estava pesada. Ele chegou para mim, vocês acreditem, ele chegou para mim e disse assim: Medrado, você pesa quanto? Aí, na época eu era bem magrinho, eu pesava 50, 51 quilos. Aí eu disse: 50 quilos, e essa sacola? Eu disse: uns 20, então não dá para botar uma de um lado para do outro não. Dá para você levar no colo? É assim. Aí um dia eu fui com ele até o Largo 2 de Julho, porque eu ia na casa de um colega na Democrata. Então eu subi até o Largo 2 de Julho, até onde ele guardava o carro. E ele guardava o carro acorrentado ao poste e abria o fundo e tirava aquele cachimbo. Não tem um cachimbo
não é? No Fusca, que era em cima do... Como é o nome daquilo? Distribuidor, não é? Distribuidor. Aí ele tirava aquilo para realmente ninguém levar. E eu presenciei isso. Aí no dia seguinte, ele me telefonou, eu disse, Medrado, eu não vou poder lhe levar mais de carro não. Eu falei assim, o que foi que aconteceu, fulano? O nome dele era até Péricles. O que aconteceu, Péricles? Ele contava isso. O que aconteceu, Péricles? E Péricles, interessante, era um imperador, não é? Que da opulência da Grécia, o tempo de ouro de Péricles, eles roubaram meu carro. Eu disse, mas como é que roubaram o seu carro? Você botou a corrente, você tirou o cachimbo do distribuidor e mesmo assim roubaram o meu carro? Aí eu disse, Medrado, você não desejou isso não, desejou? Porque eu iria desejar um negócio desse, rapaz. Eu não desejei nada disso não. Eu disse, mas eu acho que eu entendi a lição. Meu carro era dourado, amarelo, o bezerro de ouro. Eu acho que eu estava adorando mais o meu carro do que ao próprio Cristo. E ele tomou isso como lição. Então, nem um carro é nosso. Nós dizemos que é nosso. Ele está momentaneamente. Então, o que de fato é nosso? Os filhos também não são. Gibran Khalil já dizia que os nossos filhos são filhos da ânsia da vida, e não são nossos filhos. Como diz os antigos, criamos os filhos para o mundo. Para o mundo. Quem quiser que pense que vai ficar. Seu marido. Tolinha. Também não é não. Ele está, seu marido. Pode estar até o fim da sua vida. Mas está. Não é seu também não. Talvez esteja agora lhe dando uma sensação assim de perdido no espaço, perdida no espaço. Então eu não tenho nada. Tenho a você mesmo. Aos seus valores de alma, aos seus conceitos, aos seus sentimentos. Só eles são seus. E mais nada. Mais absolutamente nada. Por isso que é sempre bom estarmos fazendo esses questionamentos. O que de fato eu tenho? O que de fato eu tenho? E procure ter mais o que de fato você tiver. Procure ter mais seus bons sentimentos. Mais. Porque o resto tudo você não possui nada. Então pense aí. Pois é. Le Cordaire dizia, né? Disse, está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, que nós não somos proprietários, somos depositários. Grande verdade. E o pior é que nos sentimos assim tão donos de tudo. Nos revoltamos quando alguém nosso parte, porque nos achamos donos daquele alguém. Porque é o nosso, é o meu tio, é a minha mãe, é a minha esposa, é o meu filho. Coisa lamentável, né? Como é, Solange? Como é que tá meu tempo aí? Para ir embora? Então eu vou. Me queira bem, gente, porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. Até a próxima vez. Eu aguardo você aqui na nossa rede. Mundo Maior. E olha, veja como você pode ajudar aí. Na moral,
as Casas André Luiz, foram elas que com muito sacrifício e mantendo o sacrifício está levando a você, por exemplo, o nosso Visão Social. Tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.